ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. Exatamente, estamos aqui em um corte do podcast Inteligência Limitada, podcast do Vilela. Se inscreva lá no Inteligência Limitada, cortes do Inteligência Limitada também. Estamos aqui com o pastor Lamartine Pozella, onde nós assistiremos apenas um trechinho do vídeo desse corte, onde ele vai falar acerca da queda de Satanás, né? A rebelião no céu e Lúcifer, aquela história toda. Lembrando que isso aqui não é uma refutação ao pastor Lamartine Pozella. Vocês sabem que tem o canal do refuteiro, não é o nosso caso aqui. Isto aqui não é uma refutação, estaremos apenas argumentando em uma perspectiva diferente. Sabedores somos, né, eu e você, de que este tema nós tratamos ele muito aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Para quem é VOB, raiz, para quem está aqui com a gente há muito tempo acompanhando o nosso conteúdo, sabe que este tema já foi diversas vezes tratado no Verdades Ocultas da Bíblia. É um tema que não é estranho a quem acompanha o nosso trabalho. A queda de Satanás, a origem do mito, não existe queda de Satanás. Tudo isso aqui nós analisamos, fizemos ali a devida análise textual de diversas tradições que vão falar acerca disso. Inclusive, recomendo a live aqui para vocês, A Origem de Satanás, saiba a verdadeira origem de Satanás agora. Então temos aqui diversos conteúdos em que nós trabalhamos aqui juntos para falar acerca desta questão mitológica, mito lendário, folclórico. E eu também vou abrir um texto aqui para vocês neste vídeo. Eu vou abrir um texto aqui que vai falar acerca destas tradições. Um texto que é antes de Cristo. E quem está ligado aqui no conteúdo do VOB sabe que também, recentemente, eu fiz live e vídeos em que eu falo de um personagem que também traz essa tradição. Tudo isso, literaturas anteriores ao Novo Testamento. Então, se você quer aprender, pega papel, caneta para você anotar aí, que vai ter mais uma aula aqui para você, lembrando aquele VOB raiz, né? Então, é React com aula, com texto antigo, tudo aqui para você no Verdades Ocultas da Bíblia. Então, vamos lá, vamos dar o play aqui, vamos ouvir brevemente aqui o pastor Lamartine Pozella e depois vamos ao nosso conteúdo aqui. Também podem entrar em guerra. No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, ele vai ser expulso do céu, com todo um terço dos anjos. Que é interessante isso. Você sabia que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus? Isso eu não entendo. Porque ele é querubim. Mas ele não perdeu quando ele caiu? Ele perdeu a glória, ele perdeu o propósito, mas o livro de Jó diz, duas vezes, que um dia Deus reuniu todos o seu exército de anjos e quem apareceu lá? Satanás. E Deus fala: o que você está fazendo aqui? Não, eu estava rodeando o mundo e eu estou aqui. E aí Deus começa a conversar com ele. Você viu meu servo Jó? Como ele é justo, como ele me louva, como ele é extraordinário. Aí o Satanás fala: eu dar tudo para ele. Por isso que ele te louva. Eu quero ver se o senhor tirar tudo dele, se ele vai te louvar. E aí naquele momento Deus começa a provar Jó. Deus fala: você pode tocar nele, você só não vai tirar a vida dele. Mas é incrível a gente saber que ele tem acesso lá. Algumas pessoas vão até dizer: não, mas depois que Jesus morreu, ele não teve mais acesso. Não é verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 12, eu vou até ler aqui para você, não está no script, mas eu vou ler. Ele fala de uma guerra final. Quer ver, olha? Houve peleja no céu. Apocalipse, é o futuro, ainda não aconteceu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos
pelejaram contra o dragão. O dragão é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. É guerra de reinos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles estavam no céu guerreando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De dia e de noite ele vai lá para dizer: ó, o Vilela, olha o que ele fez, olha o Lamartine, olha lá. Ele faz isso de dia e de noite, ele tem acesso ainda. Mas quando acontecer essa guerra, que é bem na metade da grande tribulação, ele vai ser expulso imediatamente e nunca mais vai ter acesso. E aí o texto continua dizendo: olha, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, os irmãos, né? Pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe como é que a gente vence o acusador? Bom, até aqui, né, reagimos até aqui ao vídeo do pastor Lamartine Pozella. Lembrando que isso aqui não é uma refutação. Não. Eu não refuto ninguém. É apenas argumentações e uma perspectiva diferente. Quero deixar isto bem claro a todos. Primeiro, vamos do início da fala dele, quando ele vai colocar o exemplo de Jó. Nós temos aqui diversos vídeos sobre Jó, em que nós demonstramos de maneira formal de que a seguinte questão: o mito de Jó, ou seja, o texto de um servo sofredor, ele é presente na literatura antiga. Existe em diversas tradições literárias do Antigo Oriente a história de um servo que foi afligido pelos deuses ou por um deus. Isso é fato. Até o arqueólogo favorito, quando foi questionado sobre a questão de Jó em um podcast, que ele teve que admitir a questão, porque não era majoritariamente uma audiência cristã. Haviam ali acadêmicos também que acompanham aquele conteúdo, pessoas que estão fora do eixo. Então ali ele fez a admissão: olha, não, realmente a história de Jó era uma história conhecida no Antigo Oriente, mas não de Jó, de vários servos sofredores. Então tem no Egito, tem um monte de lugar. Então isso é um fato, ok? A representação que tem no capítulo 2 ali de Jó, que vai falar de Satanás andando na corte celeste, era a representação que existia das cortes dos deuses ali, daquela região antiga do Levante, da Mesopotâmia. O termo é a Assembleia Divina ou a Assembleia dos Deuses. O livro de Jó, muito provavelmente, ele é de redação pós-cativeiro, pós-exílico, ou seja, pós-exílio, pós-cativeiro babilônico. Então, uma redação posterior, não é uma redação do antigo Israel. Até porque no antigo Israel não existia o conceito de Satanás. Tranquilo? Satanás vai aparecer aonde? Livro de Jó, livro das Crônicas e no livro do profeta Zacarias. Todas estas redações são pós-exílicas, que aí vai aparecer o conceito de o adversário, que é uma influência do zoroastrismo, masdaísmo, da mitologia persa, o parsismo. É daí que vem a influência, através da figura de Angra Mainyu, da figura de Arimã, que também é chamado de o adversário. Exatamente isso. Ele é também o adversário. Então, Arimã,
Angra Mainyu. É daí que vem o Satanás, que é introduzido no judaísmo e que também vai parar no cristianismo. É daí. E todos os outros mitos que envolvem este ser, todos os outros mitos que tem na Bíblia. Por exemplo, nós lemos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, eu fiz uma live, também fiz um vídeo sobre o tema, do deus Oranu, de Ugarit, mitologia cananeia, textos encontrados, os textos cuneiformes de Ugarit, ok? Nós abrimos aqui diversos textos ugaríticos e nós vimos aqui do mito de Adamu, em que o deus Oranu, ele se transforma em uma serpente e ele se enrosca na árvore da vida, envenenando a árvore da vida. Adamu, em uma batalha, uma luta com Oranu ou Oron, a serpente, o deus serpente, pica ele. Ele perde a imortalidade. E é a partir dele, de Adamu, que virão os outros seres humanos. Adamu, que no mito é um ser andrógeno, possui nele os dois gêneros, os dois sexos. Beleza? Então, olha só, eu estou te demonstrando, falando para você nomes, em que textos estão. Aliás, eu lembro até de cabeça toda essa história de Adamu e Oranu, ou Oron, está lá em KTU 1:107. Trechos específicos. KTU 1:107, 1 e 2, 32 a 34, 39. Também KTU 1:100. Então, olha só, eu estou te dando o caminho para você ir lá, olhar e falar, realmente, está lá. O professor está falando a verdade. Ele está realmente nos dando a origem destas mitologias e que dão sustentação à mitologia cristã. E a batalha em si? Uma batalha existe no Enuma Elish entre Marduk, o campeão dos deuses, o representante da Assembleia Divina Babilônica, Marduk, e Tiamat, o dragão, a grande serpente, Tiamat. Ela é vencida, porque Tiamat ele tem o gênero feminino no mito, ela é vencida e lançada na terra. Ela, Tiamat, profanava palavras de blasfêmia contra a Assembleia Divina, palavras blasfemadoras, de blasfêmias contra a Assembleia Divina Babilônica. Ela fazia isso. E ela consegue convencer alguns seres a batalharem ao lado dela. Ela representa as forças do caos, enquanto Marduk representa a ordem divina. A batalha da ordem contra o caos. E aí ela, na derrota, é lançada sobre a terra. Também temos a tradição do livro de Enoque, do qual diversos fragmentos diversos literalmente, tá? Foram encontrados na caverna 4 de Cura. E eu quero ler para vocês aqui um trecho muito interessante. Primeiro livro de Enoque, capítulo 86, verso 2, diz assim: caiu do céu uma estrela. Depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre aqueles novilhos. Verso 4, do mesmo capítulo 86. Novamente eu vi em minha visão e examinei o céu. Então vi
muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. Exatamente. Estrela, aqui, neste texto, são anjos caídos. Ainda no capítulo 88 do primeiro livro de Enoque, versos 1, 2 e 3, leremos o seguinte: então eu olhei para um dos 4 homens de branco, que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu, e amarrando-a mãos e pés, lançou-a a um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então essa tradição de anjo caído, você encontra a mesma em diversos textos no livro de Enoque. E como eu já disse outrora, livro de Enoque este encontrado na caverna 4 de Cura. Livro este encontrado. Então, é uma tradição que antecede o cristianismo, é antes de Cristo. Então, a construção dessa queda na textualidade do Novo Testamento nada mais é do que a releitura de tradições anteriores. Marduk, Tiamat, Oron, Adamu e o mito de Adamu, ali nos textos ugaríticos. Outras literaturas que estão nos manuscritos do Mar Morto, como a literatura que fala do anjo das trevas e o anjo da luz. Eu vou trabalhar isso lá no canal Casa dos Essênios. É o próximo vídeo que nós teremos lá, eu lendo esse pergaminho. Então são tradições que antecedem a literatura neotestamentária. São folclores que já existiam outrora. Então, como eu disse, eu não estou refutando jamais o pastor Lamartine Pozella, mas estou dizendo que esse entendimento de teologia futurista, porque o que ele está apresentando é uma leitura futurista do Apocalipse. Esse entendimento futurista, esta compreensão mítica, mística, mitológica, ela não é um original do cristianismo, menos ainda do Novo Testamento. Mas ela advém de literaturas anteriores que deram fundamentação ao mito narrado no livro do Apocalipse, capítulo 12. E aí, gostou da aula? Deixa aqui então nos comentários, tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, calma, meu amigo ateu e agnóstico, está tudo certo. Desejo então, do fundo do meu coração, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.